Eu moro em uma casa pequena no meio de um bairro agradável ao lado da minha esposa e de nossa filha, que acabou de completar 5 anos. Minha esposa e eu moramos nesta casa há 8 anos. Nada jamais aconteceu aqui. Absolutamente nada durante todos esses anos que vivemos aqui. Agora, mal consigo dormir. Não quero respirar alto à noite porque posso ouvir algo se movendo. Estou constantemente verificando se todas as portas e janelas estão bem trancadas. Não me sinto seguro mais. Tudo começou em um tempo melhor, apenas alguns meses atrás, que agora parece tão distante. Eu estava no quintal da frente cortando a grama com o meu cortador de grama simples, enquanto minha filha brincava com um dos netos de nossos vizinhos. Dan é um senhor vietnamita mais velho que mora na casa em frente à minha. Sua esposa faleceu no ano passado, então seu filho traz os netos para fazer-lhe companhia. Era um dia ensolarado normal quando Dan e seu filho Stefan caminharam em minha direção. "E aí, pessoal, está tudo bem?" Gritei enquanto desligava o motor do cortador. Dan tinha uma expressão sombria no rosto enquanto seu filho Stefan falava: "Ei, desculpe incomodar você." Sua voz começou a se perder enquanto ele tentava procurar suas palavras. Bem, algumas semanas atrás, instalei um sistema de segurança na casa do pai, só para garantir. O tom de sua voz me deixou desconfortável enquanto ele continuava. "Bem, meu pai disse que achou ter visto algo na noite passada. Agora ele tinha minha atenção. Este bairro sempre foi a epítome de tranquilidade e segurança. Eu não conseguia imaginar alguém tentando invadir a casa de Dan." Stefan segurava o telefone na mão, levantando-o para que eu pudesse pegá-lo. Peguei o telefone e vi uma imagem preta e branca da minha casa na tela. Olhei de volta para ele e ele insistiu para que eu olhasse novamente. Ao examinar mais de perto, vi algo no canto da foto. Havia uma forma escura e embaçada, apenas fora da visão da câmera. Olhei para os homens à minha frente e ambos estavam com uma expressão de expectativa, como se eu pudesse dar a eles uma resposta sobre o que estávamos vendo. Devolvi o telefone a Stefan e soltei um suspiro cansado. Obrigado, não tenho certeza do que fazer com isso." O rosto de Stefan afundou um pouco. Então ele me contou que, depois de ver isso, seu pai abriu a janela e viu alguém parado em frente à sua janela. Não tinha certeza do que fazer com isso, então agradeci por sua preocupação e os tranquilizei de que obviamente estavam bem. Dan não falava inglês muito bem, então ele estava conversando com Stefan, que traduzia para mim. "Meu pai diz que jura que havia alguém parado bem aqui, balançando para frente e para trás, apenas olhando para a sua casa." Stefan começou a ficar envergonhado enquanto traduzia as próximas palavras de seu pai. "Pai diz que alguma coisa está tentando entrar na sua casa." Fiquei lá, chocado com o que ele acabara de me dizer. Voltei à noite anterior e não conseguia lembrar de ter ouvido ou visto algo fora do comum. Dan segurou minhas mãos. Eu podia sentir que ele tremia enquanto dizia algo para mim. "Ma." Stefan deu um tapinha no ombro do pai e olhou para mim. "Pai insistiu que viéssemos até você. Então, direi a ele para não se preocupar com isso. Desculpe pelo transtorno." Eles começaram a se afastar, Stefan chamando as crianças enquanto voltavam para a casa de Dan. Senti minha filha bater em minha mão para chamar minha atenção. Ela queria voltar para dentro para tomar um pouco de suco. Dei-lhe um sorriso e concordei em fazer uma pequena pausa. Levantei-a em meus braços e vi Dan espiando em nossa direção pela janela. Pude sentir seu olhar em minhas costas enquanto voltávamos para nossa pequena casa. As próximas horas foram, é claro, normais. Minha filha brincava em seu quarto, minha esposa voltou do trabalho e cozinhamos o jantar juntos. Mais tarde, naquela noite, depois de colocar nossa filha na cama, contei à minha esposa o que aconteceu com Dan e Stefan. Sua reação foi uma mistura de surpresa e preocupação. Você acha que ele está indo bem? Só se passou 1 ano desde que sua esposa faleceu." Não tenho certeza, mas a expressão em seu rosto. Ele estava genuinamente com medo. Eu disse a ela, com a imagem dele espiando pela janela queimada em minha memória. Ambos sentamos no sofá, e eu a abracei. Ele também me chamou de um nome, Ma ou algo assim. Ela riu um pouco. Desculpe. Só imaginei sua reação a ele te chamando de mãe. Revirei os olhos para ela e a puxei para um abraço.
Dan havia sido nosso vizinho desde que nos mudamos para cá. Ele e sua esposa sempre nos traziam pequenos pratos que ela preparava. Meu coração doía por ele, ao pensar em como ele deve estar se sentindo solitário. Pensei que talvez devesse fazer um esforço para lhe fazer companhia. Descansei minha cabeça no topo da cabeça da minha esposa e fechei os olhos. Espantei com barulhos fortes de batidas. Meus olhos se abriram rapidamente e olhei ao redor. Querido, o que está acontecendo? Minha esposa perguntou. Então, mais batidas. Virei a cabeça de um lado para o outro, tentando... Você não ouve isso? Perguntei à minha esposa enquanto me levantava do sofá. Ambos congelamos enquanto tentávamos ouvir. Lancei um olhar para minha esposa. Ali. Você ouve isso? Sim. O que é isso? Andei lentamente ao redor da sala tentando rastrear a origem do barulho. Era um som leve de batidas. 3 batidas rítmicas muito fracas seguidas de uma pausa de 3 segundos. E então, as batidas novamente. Caminhei quase em ponta dos pés pelo cômodo até perceber de onde vinha o som. Seja lá qual fosse o barulho, vinha do final do corredor em direção ao quarto da minha filha. Aumentei meu passo e segui pelo corredor. O quarto da nossa filha ficava ao lado do nosso. Agarrei a maçaneta da porta e a abri lentamente. O quarto estava levemente iluminado por uma pequena luz noturna plugada na parede perto de sua cama. A cama estava vazia, com os lençóis e travesseiros espalhados pelo chão. Minha filha estava em seu pijama rosa, de costas para mim e de frente para a janela. Seus braços estavam rígidos ao lado do corpo. Ela puxou a cabeça para trás ligeiramente e começou a bater a cabeça na janela. Jesus! Gritei enquanto corria para pegá-la em meus braços. Olhei para o rosto dela e seus olhos estavam fechados. Sua respiração era regular e ela estava mole em meus braços. Minha esposa estava atrás de mim e a pegou de mim, apertando-a firmemente contra o peito. Nossa filha começou a se mexer um pouco, mas acabou ficando dormindo. Nos olhamos com puro choque em nossos rostos. Nossa filha nunca tinha feito isso antes. Nós arrumamos nossa pequena garota de volta em sua cama e fechamos a porta lentamente atrás de nós. Em nosso quarto, acabamos conversando sobre o quão assustador aquilo foi. Nossa filha nunca tinha andado sonâmbula antes, mas isso acontece com outras crianças. Certo? Ambos racionalizamos isso, apenas sonambulismo normal, mas algo não estava certo para mim. Minha esposa eventualmente adormeceu, mas por alguma razão, meu coração não se acalmou. Eu continuava pensando na imagem de algo do lado de fora da minha casa e da janela da minha filha, que dava direto para o quintal da frente. Acabei ficando acordado por mais um tempo, até que, em algum momento, caí na inconsciência. Algumas horas depois, as mãos da minha esposa estavam me sacudindo acordado. Eu estava grogue e não sabia o que estava acontecendo, mas quando olhei para ela, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fora de nossa casa havia uma ambulância e carros de polícia. Os outros vizinhos estavam de pé em seus quintais tentando ver o que aconteceu. Stefan estava na calçada enquanto Dan estava. Seu corpo estava sendo transportado em uma sacola para cadáver. A polícia acabou vindo nos fazer algumas perguntas, mas não tínhamos respostas para eles. Em algum momento durante a madrugada, Dan saiu de casa e faleceu no centro da rua. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Foi apenas ontem que conversei com ele. Dan era um senhor. Então a polícia pensou que ele teve um ataque cardíaco, mas a coisa mais estranha era que ele segurava um martelo em sua mão direita. Depois que o oficial fez suas perguntas, eles empacotaram tudo e foram embora. Eu tentei falar com Stefan, mas ele não estava em lugar algum depois disso. Passei o resto do dia pensando em Dan e sua última palavra para mim, Ma. O resto do dia foi um borrão e a noite eventualmente chegou. Eu estava sentado na sala sozinho enquanto minha esposa e filha dormiam, abaladas pelo que aconteceu naquela manhã. Enquanto a TV tocava em segundo plano, peguei meu telefone e pesquisei o que Dan tinha me dito. Uma rápida busca por vietnamês e Ma e descobri o significado da palavra Ma. Traduzia para a palavra fantasma. Deixei isso afundar por um momento. Dan pensava que um fantasma estava tentando entrar em minha casa.
Seria isso apenas uma ilusão de um velho? Dan sempre foi lúcido e saudável. Eu não queria acreditar que ele tinha enlouquecido ou algo assim. O conceito de fantasmas era algo que nunca cruzou minha mente. Mas Dan e a expressão em seu rosto, ele deve ter realmente acreditado que um fantasma estava vindo nos pegar. Além disso, ele estava tentando afastar algo com um martelo? Não tenho certeza do que me impeliu a fazer isso no meio da noite. Mas eu só queria tentar ver o que Dan estava vendo. Levantei-me do sofá e saí pela porta da frente em direção ao centro da rua onde Dan foi encontrado. Eu apenas fiquei lá na frente da minha casa. O ar estava quente e o leve canto dos grilos podia ser ouvido. Eu olhei para a casa que minha esposa e eu trabalhamos tanto para conseguir. Senhor, você pode nos ajudar? Uma voz de criança quebrou o ar da noite. Olhei para ver dois meninos na calçada em frente à minha casa me encarando. Eu nunca tinha visto esses meninos pelo bairro antes. Um menino estava em pé na frente, devia ter alguns anos a mais que minha filha, e um adolescente, provavelmente seu irmão, estava bem atrás dele. Ambos estavam vestidos com jeans e jaquetas cinza escuro com os capuzes sobre as cabeças loiras. Mesmo na escuridão da noite, notei como a pele deles era pálida. O menino pequeno falou novamente: Senhor, você pode nos ajudar? Não sei porquê, mas estava sendo atingido por ondas de puro terror. Comecei a suar, meu coração estava martelando dentro do meu peito, e senti que ia chorar. O menino mais uma vez fez a mesma pergunta, mas sua voz era tão robótica. Não parecia normal. Os dois meninos deram um passo em minha direção, mas se moveram em uníssono. Algo nisso parecia tão antinatural. Abri a boca para dizer a eles: Não, saiam daqui! Era o que eu queria dizer, mas um emaranhado de ruídos incoerentes saiu da minha garganta. O adolescente então falou, ou melhor, vi seus lábios se moverem, mas a voz ainda era no mesmo tom e cadência do menininho. Senhor, estamos perdidos e gostaríamos de entrar para usar seu telefone. Não, saiam daqui! Era o que eu estava gritando na minha cabeça, mas as palavras não saíam. Senti algo quente escorrer pelo meu nariz e levei uma mão trêmula para limpar. Olhei para ver minha mão cheia de sangue. O que havia de errado comigo? Havia algo de errado com essa situação e essas crianças estavam causando isso. Forcei meus pés a se moverem. Parecia que 100 libras estavam presas às minhas pernas. Dei um passo lento em direção à minha casa, em uma tentativa fútil de escapar desses monstros. As crianças deram outro passo em minha direção. Eu não estava olhando para elas, mas podia sentir que se aproximavam. Pareceu uma eternidade, mas finalmente consegui pelo menos entrar na minha propriedade. Estava completamente silencioso. Os sons da noite e o canto dos grilos agora estavam ausentes. Eu queria virar para conferir onde essas crianças estavam, mas estava honestamente com muito medo de fazer isso. Eu estava chegando perto da porta da frente quando de repente ouvi um barulho. Olhei para ver minha filhinha na janela de seu quarto. Seus olhos estavam bem abertos, e ela estava olhando fixamente para frente, enquanto batia a cabeça na janela. A voz, aquela voz repugnante parecia estar bem no meu pescoço. Senhor, deixa a gente entrar. Não parecia apenas uma voz, nem mesmo parecia duas vozes. Aquela exigência foi pronunciada por dezenas de vozes distorcidas. Agarrei minha mão na maçaneta da minha porta da frente e rezei para que o que quer que estivesse atrás de mim não me seguisse para dentro. Abri a porta apenas o suficiente para poder passar e desabei no chão. Virei-me e rapidamente usei os pés para bater a porta. Foi como se um feitiço fosse quebrado. Eu era totalmente capaz de me mover normalmente. Levei as mãos ao rosto e limpei o sangue que pingava. Ouvi minha esposa se aproximando e ela surgiu do corredor com nossa filha agarrada firmemente ao peito. Ela viu o estado em que eu estava e estava prestes a gritar até que eu fiz um rápido "shh". Ficamos todos completamente imóveis. Tudo estava tão malditamente silencioso que podíamos ouvir nossos corações batendo. No silêncio, senti uma gota de alívio e segurança até... Senhor, estamos perdidos. Deixe a gente entrar. Minha esposa sussurrou. Que diabos é isso? Olhei através do vidro fosco da nossa porta da frente para ver os dois meninos pressionados contra ela. Suas mãos estavam no vidro e eles chamaram novamente. Senhor, deixa a gente entrar.
Apesar da escuridão da noite, eu podia ver seus rostos e, além disso, eu podia ver seus olhos. Nos encaravam 4 esferas de escuridão absoluta. Os olhos deles eram apenas abissais e negros. Minha filha começou de repente a se mexer nos braços da minha esposa e soltou um grito. "Meus amigos estão perdidos! Deixe eles entrarem!" Minha filha gritou. Eu não sabia mais o que diabos estava acontecendo. Essas coisas não eram crianças. E nem mesmo tenho certeza se dá para chamá-las de fantasmas. A única coisa que pude fazer foi levantar, pegar minha família e nos trancar no nosso quarto. O resto da noite ninguém falou. Eu apenas fiquei lá apoiado contra a porta trancada enquanto minha esposa olhava para mim horrorizada. No fundo da minha cabeça, eu ainda podia ouvir os meninos chamando por mim. Por dias, não falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Era horrível para mim recontar, e eu me sentia enjoado toda vez que minha esposa tentava trazer o assunto à tona. Minha filha estava brava por não deixarmos seus amigos entrarem, e quando perguntei quem eram, ela dizia que os viu em seus sonhos. Tentei dizer a ela que o que quer que fossem aquelas coisas, não eram amigos. Dias e dias se passaram, e eu juro que toda noite eu podia ouvi-los se movendo do lado de fora. Eu até chamei a polícia. Eles enviaram um oficial para ficar do lado de fora da minha casa. Mas eles não viram nada. Eles não os viram, mas eu ainda podia ouvi-los. Uma semana depois, eu estava sentado na minha sala, e quando olhei para a porta da frente, eu os vi de novo. Eles estavam espiando para dentro da casa com seus olhos escuros. Deus, já se passaram meses agora, e eu simplesmente não sei o que fazer mais. Hoje em dia, parei de pensar em como isso começou e comecei a me perguntar quando eles vão voltar.